Então, hoje nós vamos falar sobre a ZIA, né, dentro do Zorro CRM. E como é que ela vai, né, a inteligência artificial vai nos ajudar aí com insights preditivos, né, informações para nos auxiliar nas vendas, já que o Zorro CRM é o nosso software aí de gestão de vendas, né, gestão de relacionamento com o nosso cliente. Então, mais uma vez, eu sou a Kênia, trabalho aqui na Cafinet, né? A gente tem feito alguns webinars aí das ferramentas Zorro, né? E agradeço aí a participação de todos. O nosso objetivo aqui hoje é explorar, né, os recursos nativos ali da ZIA dentro do Zorro CRM. Falando um pouquinho da Cafinet, né? Eu queria compartilhar com vocês que a Cafinet é uma empresa de tecnologia que foi fundada em 2011, né? Desde 2013 nós somos partners da Zorro aqui no Brasil. Em 2023 nós recebemos o título de Zorro Education Partner aqui na América Latina. Em 2024 nós nos tornamos um centro de treinamento do Zorro, um centro de treinamento oficial. 2025, né, nós somos vencedores aí do Zorro Creator Champion Program de 2024, onde estivemos até lá na Índia, né, participando da premiação, e atendemos clientes nacionais e internacionais, nos segmentos aí de indústria, telecom, financeiro, escolas, alimentício, locação de pessoal, varejo, entre outros segmentos. E o que é a Zorro? O Zorro é uma plataforma de relacionamento com o cliente, né, que foi desenvolvida, então, pela Zorro Corporation. Ela é projetada para ajudar as empresas, né, de diferentes tamanhos, diferentes segmentos, como eu coloquei ali anteriormente, a gerenciar o relacionamento com o cliente, a equipe de vendas e de marketing, para que a gente possa ter todo esse histórico do nosso relacionamento com o cliente, né? Então, as principais funcionalidades é a gestão de vendas, a automação de marketing, a análise, relatórios, e aqui a gente já está colocando também a IA, né? IA, a inteligência artificial, que vários outros aplicativos da Zorro também possuem, e a gente está trabalhando, então, com a ZIA, que é uma inteligência artificial da Zorro, dentro do Zorro CRM hoje. Integrações com outros sistemas e integrações personalizadas que a gente pode desenvolver, fluxo de trabalho, gerenciamento, além de toda a parte de segurança e perfil que a gente pode trabalhar dentro do Zorro CRM, como também nos outros aplicativos da Zorro. Por que a gente está falando, então, do Zorro CRM? Por que a gente escolheria o Zorro CRM para trabalhar? A flexibilidade e escalabilidade da ferramenta, né? Então, eu posso aumentar ali as minhas versões, obter mais funcionalidades, por isso que ele atende, então, vários tamanhos de empresas e setores. O custo-benefício da ferramenta, se comparado principalmente com outras opções de mercado. Facilidade de uso, a interface interativa e simples de configurar. Hoje eu vou mostrar para vocês a parte do ZIA lá, onde que a gente configura, e vocês vão ver que é bem intuitivo e fácil de configuração. E a parte de inovação constante, ou seja, sempre a gente tem funcionalidades novas dentro do Zorro CRM, e são novos aplicativos também que a Zorro coloca no mercado, sempre buscando novas funcionalidades e melhorias aí para os nossos clientes. E o que é a ZIA, então? Por que se chama ZIA também, né? A ZIA é a assistente de inteligência artificial que foi criado pela Zorro. Então, em todas as ferramentas da Zorro, né, o assistente é chamado ZIA, né? E a gente tem ele em outras ferramentas também. E ele veio aí para nos ajudar, né, com a experiência dos nossos usuários, para que a gente possa atender melhor os nossos clientes, né? Então, com a ZIA, a gente consegue
otimizar o uso da ferramenta, analisar os dados inseridos, gerar e prever resultados e gerar insights. Aqui tem um ponto muito importante na frase, que são os dados inseridos, né? Para que a inteligência artificial possa trazer os resultados, né, eficientes de uma forma clara para a gente, e que realmente ela possa aprender com a gente, ela precisa de dados, né? Então, a gente sempre fala que o Zorro CRM, a gente tem que colocar sempre os dados lá. E quanto mais dados, mais informações o Zorro CRM tiver, mais a ZIA vai poder trabalhar e trabalhar com mais eficiência, né? Então, ela vai analisar os dados que temos dentro da ferramenta e vai trazer essas informações para a gente. Então, esse é um dado muito importante, eu vou até mostrar alguns exemplos aqui. Quando a gente não tem a informação, a ZIA trabalha, mas não consegue trazer essa informação de uma forma legal, né, que a gente possa trazer realmente um resultado esperado. E quais são os desafios quando a gente fala de inteligência artificial, né? O que a gente pode melhorar com o uso da inteligência artificial dentro do Zorro CRM? Então, primeiro, priorizar os leads com mais potencial, fazer ali nos auxiliar com essa classificação dos leads, entregar, né, um atendimento mais rápido e personalizado, porque a partir do momento que ela traz insights, que ela traz informações para a gente, ajuda a equipe, né, comercial, a equipe de marketing, a equipe que trabalha dentro do Zorro CRM, para que a gente possa fazer esse atendimento mais rápido, né? Otimizar processos de venda, melhorar a produtividade, então, da minha equipe, que vai trabalhar de uma forma mais eficiente, né? E trazendo informações de uma forma mais rápida. Otimizar o momento ali de contato com o cliente, ela traz alguns insights para a gente manter esse contato e consegue até analisar sentimentos e melhorar a experiência do meu cliente. Quando a gente fala de ZIA dentro do Zorro CRM, a gente pode dividir em 6 principais categorias, vamos dizer assim. E que são elas? Gestão de dados, produtividade, experiência do cliente, insights e análises, né? Informações para a gente poder analisar, informações que ela vai nos trazendo ali, alertas inteligentes, engajamento e retenção de clientes. Nesses 6 categorias, nós ainda podemos colocar subcategorias. E aí agora a gente vai falar das subcategorias dentro dessas categorias. Quando a gente fala de gestão de dados, a gente pode falar de enriquecimento de dados e validação de imagens, né? Enriquecimento de dados é muito legal porque ele pega informações aí da internet, redes sociais, e traz essas informações para compor ali o meu registro, né? Vou mostrar para vocês que ali no lead é onde que a gente mais utiliza para trazer essas informações e com isso a gente conseguir popular mais informações dentro do meu CRM. E com isso, né, como eu falei anteriormente, quanto mais informações temos dentro do CRM, mais a ZIA vai conseguir trabalhar também para a gente, né? Então, a gente consegue trabalhar essas informações. Validação de imagens, né? Eu posso colocar uma regra ali para ela validar uma imagem, né? Verificar se aquela imagem está de acordo com o meu padrão. Produtividade, recomendar similaridade, né? Então, ela pode verificar alguns registros e verificar se é igual, né? Quais são as semelhanças entre registros, tá? Sugestões de macros, né? Sugestões de tarefas repetitivas, sentar ali, automatizar, sugerir como que você pode automatizar para que as suas tarefas, né? Para as suas tarefas repetitivas, a gente poder colocar automações. Fluxos de trabalho também, propor fluxos de trabalho, verificar se os seus fluxos de trabalho estão funcionando, né? E como é que está essa interação dos fluxos de trabalho. O que são fluxos de trabalho, né? Quando a gente fala dentro do Zorro CRM? Realmente são aquelas regras e configurações que a gente faz para poder automatizar algumas tarefas,
algumas ações dentro do CRM. Por exemplo, vou enviar um e-mail automático, eu vou colocar um campo automaticamente, então a gente chama de fluxos de trabalho. Experiência do cliente, né? Então ela pode melhorar ali o momento de contato, ela vai sugerir um contato para a gente enviar um e-mail, para a gente fazer uma chamada, né? De acordo também com o comportamento com esse cliente, né? Como é que foi esse comportamento. Inteligência de e-mail, ela vai trazer ali o sentimento, se foi negativo, se foi positivo, para que a gente possa verificar isso de uma forma bem rápida e fácil, né? E a melhor experiência ali com base nas interações anteriores. Né? Então, de acordo com as interações, como é que a gente pode fortalecer ali o nosso relacionamento. Engajamento e retenção de clientes, né? A gente tem a parte de pontuação, tem os scores, né, do IA, então ele traz alguns scores para a gente, para ajudar ali na qualificação do meu lead, na oportunidade de venda ali no negócio, né, para fazer uma conversão, priorizar, eu vou mostrar ali um exemplo para vocês de como é que ela pode funcionar. A voz do cliente, ela coleta feedbacks ali do meu cliente, os canais, insights, para que a gente possa visualizar isso de uma forma mais ampla. E ela pode até nos ajudar ali, né, fazendo uma previsão, talvez, de um cancelamento, né, permitindo umas ações de acordo com as informações que ela vai identificar ali do meu contato, ali do meu negócio dentro da ferramenta. No item 5, a gente fala de alertas inteligentes. Então, a detecção de anomalias, né? Ela monitora os dados em tempo real e revisa alguns padrões ali para a gente melhorar esses dados, essas informações dentro do CRM. Alertas de concorrente, detecta menções de concorrente em e-mails, em comunicações, para fornecer essas estratégias de abordagem, né? Para que a gente possa verificar, principalmente a parte de marketing ali, de venda, o que está sendo as comunicações dentro da ferramenta. Insights e análise, né? Então, ela pode ter ali uma previsão nos modelos preditiva, alguns cenários ali dentro dos negócios. Ela é um influenciador de estratégia, né? Então, ela fornece dados de tendência, desempenho e analisa algumas informações para a gente. E gera até apresentações, né? Algumas informações visuais, apresentações com dados do CRM, para facilitar ali a nossa comunicação com a nossa equipe, trabalhando essas informações. Essas são as 6, então, categorias, né, que a gente trabalha, que a gente tem disponível hoje dentro do CRM, né, e as suas subcategorias, ou seja, pontos que a gente pode trabalhar ali dentro da ferramenta e a gente conseguir trazer essas informações. E o que tudo isso traz, então, de benefício para a gente, né? Nós que estamos aqui utilizando o Zoho CRM, o que é essa IA, com todos esses pontos aí que a gente falou, traz de benefício, né? Uma tomada de decisão baseada em dados. Acho esse ponto muito importante e retomo o que eu falei anteriormente, né? A gente precisa de um dado confiável, um dado correto dentro da ferramenta, para que sim aí ela consiga nos auxiliar com insights, né, com informações, e que a gente consiga realmente utilizar a IA para a tomada de decisão, né? Ela vai começar a trabalhar para a gente, trazendo essas informações, e aí a gente consegue ir trabalhando ali a IA e tendo essa tomada de decisão realmente baseada em dados. Insights em tempo real, né? Então ela vai trazendo ali informações para a gente, e isso leva, então, à melhoria da produtividade e uma eficiência, a personalização ali no atendimento do meu cliente, né? Porque eu começo a ver outros dados, eu começo a trabalhar outras informações para a gente personalizar esse atendimento, e com isso, né, o que a gente aguarda, o que a gente espera, então, é um aumento na taxa de conversão, ou seja, mais vendas, né? Que a gente consiga, então,
atender o nosso cliente de uma forma mais eficiente, mais eficaz e trazendo aí mais vendas, já que o nosso sistema é exatamente para isso, né? A gente vender para os nossos clientes, trazer mais vendas e trabalhar essas informações aí junto com os nossos clientes. Então, o que nós vamos fazer hoje? A gente falou já um pouquinho aqui da parte teórica, né, do ZIA. Vocês viram que são vários itens, né? Eu vou demonstrar alguns itens para vocês. E aí, o que eu vou demonstrar? Onde que a gente configura isso, né? Como é que é essa configuração ali da ZIA dentro do Zorro CRM? Alguns exemplos de utilização da ZIA dentro do Zorro CRM e algumas notificações ali, né? Como é que ela traz essas notificações, como é que ela traz essas informações para a gente aqui dentro da ferramenta, ok? Então, vamos lá, que eu já vou mostrar aqui, eu vou abrir o meu ambiente aqui para mostrar para vocês, então, o Zorro CRM. Primeira coisa, para os que não conhecem, né, a ferramenta, Zorro CRM, então, é a ferramenta de vendas da Zorro, e aqui a gente, então, tem a página inicial, né, temos as tarefas, temos os módulos aqui que a gente trabalha dentro da ferramenta, né, e eu já deixei alguns aqui pronto para a gente realmente mostrar a parte da dizia, né, de inteligência artificial. Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês. Opa. Aqui, eu falei que primeiro eu ia mostrar ali a parte de configuração, né? Então, quando a gente fala em configuração da ZIA, aonde que a gente tem que ir? A gente tem que ir aqui na parte de configuração dentro do Zorro CRM, né? E aqui na configuração a gente tem uma aba específica para ZIA, né? Ou a gente pode até procurar aqui na pesquisa ZIA, né, e ele vai trazer algumas informações para a gente aqui referente à ZIA, tá legal? Então, aqui que a gente faz as configurações da ZIA. Eu vou mostrar algumas configurações que eu fiz aqui para nosso webinar, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, ó, enriquecimento de dados, né? Então, a gente tem aqui, eu posso fazer uma configuração, vou mostrar aqui uma configuração para vocês. Né? Quando eu estou aqui editando, tá? Ele abriu aqui uma configuração. Tá vendo que essa configuração, ó, é bem antiga, né? Desde 2021, né? A gente utiliza essa regra aqui de enriquecimento de dados, né? Então, a ZIA também, dentro das ferramentas da Zorro, não é uma novidade, né? Vamos dizer assim, mas ela tem trago novas funcionalidades recentemente, né? Então, a gente, por isso que a gente está mostrando aí. Mas a parte de enriquecimento de dados, até uma parte, né, bem antiga ali, como eu estou mostrando para vocês, a gente já utiliza há bastante tempo, mas também teve novidades, né? A gente consegue agora trabalhar mais campos, né? A gente consegue realmente colocar mais informações. E aí, por exemplo, ó, aqui a gente está falando o que ele vai enriquecer e para qual campo, então, do CRM ele vai trazer, né? Então, para onde que eu quero mapear ou se eu não quero mapear um determinado campo, né? Então, a gente está falando aqui que eu vou trazer essas informações para dentro do CRM, tá? Vou mostrar aqui para vocês, então, o que seria esse enriquecimento de dados. Primeiro, eu falei para vocês que é fácil, né, de configurar. Tá vendo que a gente tem aqui os status, então se eu configurei, não está correto, eu posso desabilitar, né? Ou seja, ele para de funcionar. E se eu vou criar um novo aqui, ó, ele traz aqui para mim qual que é o módulo que eu vou utilizar. Por que ele não está trazendo aqui o leads? Ou esses três aqui que eu já utilizei, né? Então, não posso fazer uma nova regra para o módulo que eu já utilizei alguma regra anterior. Então, a gente pode selecionar. E aí eu vou mapeando, então,
os campos aqui que eu quero para onde que eu quero, né? Então, a gente vai fazendo esse mapeamento aqui. E agora, tá vendo? Ele trouxe todos os campos do módulo que eu configurei. Ele quer um campo personalizado, né? O que é um campo personalizado? São campos que a gente cria da ferramenta. Outro ponto importante, pessoal, eu estou falando aqui, eu estou mostrando para vocês o Zorro CRM na versão Enterprise, né, no pacote do Zorro One. Por que eu estou falando isso? Porque algumas versões, né, têm funcionalidades diferentes, né, tem alguns escopos diferentes. Então, a gente está falando aqui do Zorro CRM Enterprise. E aqui a gente pode ir mapeando, então, os campos que eu quero, para onde que eu quero, e trabalhando essas informações como eu mostrei ali para vocês. Então, vou mostrar aqui como é que funcionaria, então, o enriquecimento de dados, tá? Então, aqui a gente tem a parte de... Eu vou criar um lead. Vou fazer aqui de novo, eu tinha deixado ali de teste, mas eu vou cancelar e vou fazer aqui junto com vocês, para vocês verem como é que é. Eu estou aqui no lead, vou vir aqui criar um lead. E aí eu tenho aqui minha tela aqui de lead, né? Eu vou fazer o mais simples possível. Eu vou colocar aqui um e-mail, vou colocar do Leandro Garcia, trabalha aqui comigo na Cafinete. Também faz webinars aí com a gente. E aí eu coloquei só o e-mail dele, tá? Aí o que a Zia já está me falando aqui, ó? Ela tem uma recomendação de proprietário do meu lead, porque eu também configurei para que ela possa verificar e analisar a parte de proprietário, tá? E ele tem aqui enriquecimento de dados. Vamos ver primeiro a parte de enriquecimento de dados. Então, ele vai vir aqui em enriquecimento de dados e ele vai trazer aqui alguns dados para mim, tá vendo? Ele buscou somente com o e-mail, né? Então, ele já achou ali qual que é a empresa, qual que é o telefone, o site, tá vendo? Qual que é a indústria, o endereço, ó, trouxe tudo certinho aqui. E aí eu posso o quê? Atualizar. Tá vendo que ele pôs em amarelo aqui, ó, todos os campos que ele atualizou para mim, tá? Então, ele traz essas informações, ó, aqui embaixo ele colocou mais, e ele vai atualizar aqui para mim, ok? Vamos ver a segunda coisa que ele colocou aqui, então, já com uma ZIA, e aí já é uma outra funcionalidade da ZIA, né? A gente vai falar aqui da recomendação, ó. Ele vai verificar, vou verificar aqui, ele está recomendando que seja para o Leandro. O Leandro também é usuário aqui, né? E ele está recomendando que o proprietário seja o Leandro, tá? Então, ele viu ali, ó, situação do lead, a cidade, o WhatsApp, ele viu algumas informações e está recomendando aqui que seja o Leandro, tá? Gente, isso de acordo com a configuração que eu fiz aqui para teste, né, que eu coloquei para vocês. Então, a gente tem as configurações e ele faz as recomendações aqui, tá? Outras recomendações seria que outros que trabalham aqui comigo também. Então, ele coloca aqui quem que ele acha que seria o proprietário. O proprietário do registro, pessoal, é aquela pessoa que é responsável, né, aqui pelo nosso registro, é o proprietário do lead. E esse proprietário, a gente tem esse campo em todos os módulos aí do CRM, tá bom? Então, ele colocou ali como o lead ali, o responsável pelo lead, tá vendo? Então, essa parte aqui é até aquela parte que eu mostrei ali da configuração para vocês, que traz para a gente algumas informações. Eu vou aproveitar e mostrar outras coisas de ZIA que eu deixei configurado para mostrar para vocês como é que funciona. Então, a gente tem aqui, eu tenho aqui na parte de leads, ele vai colocando um score para mim, tá? Ele vai trabalhando e vendo um score. O que é um score? Ele está me dando uma categoria, um número para eu entender se aquele lead, como é que ele está ali no meu score, né? Então, também é uma configuração que a gente faz e ele já vai trabalhando aqui para a gente. Quando eu entro em algum lead aqui, né, que eu estou visualizando, tá, pessoal? Todos os leads aqui que eu tenho. Quando eu entro em um lead especial, eu coloquei esse aqui hoje para a gente trabalhar,
ele me traz, então, né? Ele tem ali o score, tá vendo que esse aqui nem apareceu ainda. Ele tem aqui, ó, melhor horário. Lembra que a gente falou que ele vai dar uma predição ali para mim de quando que é o melhor horário para eu falar com esse cliente, quando que é o melhor horário para eu enviar um e-mail para esse cliente hoje, né? Então ele já traz aqui para mim. Outra coisa que a gente falou também na parte ali que a gente estava falando das categorias, né? A semelhança de leads. Ele também verificou alguns leads semelhantes aqui, né? Esse aqui é um exemplo que eu coloquei também para ele validar. E aí ele traz essas informações aqui para a gente, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem o score e tem. Ele consegue gerar um resumo aqui do meu cliente, né? Que também é a parte da ZIA. Vamos aguardar um pouquinho aqui só para ver se ele. Ele mostrou, ó, já gerou e ele está aqui, ó, mostrar o resumo. Né? E aí ele gerou um resumo aqui para mim dos referente, né, a esse lead aqui, ó. Aí ele está falando que é um lead aqui da Quênia, né, da empresa Cafinet, então ele traz aqui, né? Ele traz em inglês, né? Mas aí a gente consegue traduzir ali para que a gente possa ter essa. E a gente também pode, né, gerar novamente, né? Aqui tem a opção de gerar novamente, caso que eu precise atualizar. Então, atualizei ali alguma informação, ele já gera para mim. Tá vendo que ele fala aqui, ó, dos novos steps, né? Então, ele já me fala, olha, seria legal você fazer esse contato futuro, preparar mais detalhado. Então, ele está trabalhando aqui para mim, né? E aí, auxiliando o meu comercial com essas informações. Tá legal? Aqui a gente tem isso. Aqui também tem uma parte lá de predição, de validação, né, de visão ali, de imagens, tá? Deixei aberta aqui só para mostrar para vocês. O que que eu fiz aqui, ó, nesse módulo contato, eu mudei de módulo agora, tá? Não estou mais no lead, estou em contato. Então, eu estou no módulo contato, e aqui no módulo contato a gente tem esse campo aqui, que é um campo padrão da Zorro também, que é o campo de imagem, que eu posso subir ali o logo, né, da empresa. E eu fiz uma regra exatamente com isso. Eu subi, falei com ele que era para validar com base em algumas imagens que eu mandei para ele, que não são imagens de cachorrinho, né? E aí o que eu mandei algumas imagens de logo, né, para ele saber que era a parte que a gente colocaria um logo. E aí eu subi uma imagem de cachorrinho aqui para esse campo. E ele fez a análise aqui para mim. Ó. Ele está falando que, né, não foi que a imagem foi enviada para aprovação, porque não está muito alinhado, vamos dizer assim. E aí eu posso aceitar ou não, né? E aí ele vai exibindo, né? E ele vai aprendendo aqui com a gente também, né? Se isso é ou não é, para que a gente tenha essa parte aqui de aceitar ou remover, tá legal? Eu vou remover aqui. E aí ele tá falando, ajude a Zia cometeu um erro ao validar, sim ou não, né? Então ele já está trabalhando aqui para mim e eu vou falar que sim. Por quê, gente? A gente tem que colocar os dados e a Zia tem que aprender, né? E aí ela vai aprendendo com a gente também. Então a gente tem que ir trabalhando aqui junto com ela. Então agora, ó, não tenho mais imagem aqui, tá? Só para mostrar o que eu tinha feito aqui, ó. Eu tinha subido uma imagem aqui, tinha algumas imagens e eu subi essa aqui do cachorro. Essa imagem, esse é o logo, né, das contas ali dos nossos clientes, tá? Então, a gente pode subir aqui, ó. E aí, quando eu subo, ó, tá vendo que ele tá lá? Ó, ele tá trabalhando para mim, ele tá validando e vendo se isso realmente é uma imagem, né? Então, é um exemplo aqui que a gente pode utilizar essa automação ali de validação de imagens, ok?
Um outro ponto aqui que eu quero mostrar para vocês, que aqui também a gente consegue criar um resumo. Aí eu estou no módulo de conta, né, no módulo que a gente coloca informações dos nossos clientes, e aí ele consegue também gerar aqui um resumo para mim. Né? Então eu consigo trabalhar o resumo em vários módulos, né? E esse resumo é exatamente para nos auxiliar ali com as nossas informações, tá legal? Ele vai gerar ali o resumo do mesmo formato ali que a gente teve no lead. Ó, ele já gerou, e aí a gente tem aqui o resumo sobre, então, a Cafinet. Tá vendo? Ele está falando, trouxe aqui o nome da empresa, né, Cafinet Soluções, está operando como nome de Cafinet, é uma empresa brasileira, localizada. Então, ele trouxe aqui toda uma análise que ele fez, né, com as informações que a gente tem aí dessa conta, tá? Desse registro aqui de conta. Ok. Vamos para o próximo aqui que eu quero mostrar para vocês. A gente tem aqui a parte de oportunidades, né? Alguns clientes aí chamam de negócios, né? Ou vendas, aqui que a gente gera, né, as nossas oportunidades de venda. Aqui na Cafinet, a gente tem, nesse módulo aqui, a gente tem alguns campos, né, que a gente trabalha, e eu vou mostrar para vocês aqui como é que a Zia vai trabalhar aqui para mim. Também fiz algumas configurações aqui de inteligência para a Zia, e aí eu vou selecionar aqui a Cafinet. Vou pôr aqui um montante ali, o valor, né, que é da minha venda. Vou colocar aqui uma data de previsão de fechamento dessa venda, né? E a gente vai trabalhar aqui essas informações. Aqui, pessoal, ó, tá vendo que ele já está recomendando um proprietário também? Aqui para minha oportunidade, né? Como aconteceu também lá no módulo de leads, né? Porque eu coloquei os dois, tá? E aí a gente vai colocar aqui, eu vou salvar aqui esse registro de oportunidade, tá? Tá vendo que ele colocou aqui, ó? Ele não colocou nenhum score aqui ainda para mim, ele ainda vai colocar daqui a pouco. Ele não colocou nem data de fechamento nem nada, mas ele vai ver que ele vai colocar daqui a pouco. Esses campos aqui, ó, já colocou aqui para mim, ó. Ele tá falando que o meu score aqui é 95, né? E ele está falando aqui que ele está falando que a predição dele, né, é que vai vencer, tá? Mas veja que no meu funil de vendas, eu ainda estou aqui lá no inicial, ainda estou em reunião com o meu cliente lá para a gente iniciar a qualificação, tá? Mas ele já fez essa análise, ele colocou uma pontuação aqui para mim, ó, né? E ele coloca aqui, ó, o estágio, a probabilidade, a tendência, né? E aqui ele coloca, ó, quais os riscos. Aqui são campos, né? Que eu estou mostrando que a gente trabalha aqui nesse modelo. E aí eu posso até saber mais. Ó, por que ele está falando isso? Ah, porque a receita esperada, o montante está menor, e eu coloquei, e ele vai fechar ali, ele falou que não. Mas como ele analisou que eu já tive outras vendas para esse cliente, ele está colocando, então, como uma pontuação dessa. Aqui, então, quais são os campos que ele trabalha? Ó, o score, o deal ali, o score de fechamento, né, do deal. Aqui ele coloca um estágio, né, que para ele aqui a gente vai conseguir, vai vencer. E aqui ele pode colocar, né, uma data também de fechamento, né? Uma previsão de fechamento de acordo com o que eu tenho aqui. Tanto no que eu coloquei nesse registro, como eu já tenho aqui na minha base, né? Nos meus outros clientes, né? Então, a gente tem essas informações aqui que ele vai trabalhar para mim. Aqui também, ó, ele gera um resumo. Né? Então, vamos lá. Ele vai gerar um resumo ali para a gente.
e trazendo, então, informações, né, para o meu comercial ali, de, como, né, de algumas informações para a gente poder trabalhar e vencer, né, fechar esse. Ó, então, ele fala aqui da oportunidade que foi criada, tá vendo? Ele traz algumas informações aqui para a gente poder trabalhar, né? Fala aqui da. Então, a gente tem essas informações para que a gente possa trabalhar e trazer essas informações para os nossos clientes. Eu coloquei aqui, ainda aqui no módulo, aqui a gente está no módulo oportunidades, tá, pessoal? Eu estou dentro de uma oportunidade aqui, que é essa de teste, que eu criei agora, né, para a gente ver como é que ele trabalha desde o início, tá? Eu tinha uma outra teste Cafinete aqui, eu criei a 2, eu tinha aqui uma sem o número, que eu queria mostrar duas coisas para vocês, na verdade, várias coisas. Né? Aqui a gente tem o score, tá vendo que ele trouxe aqui o score, ó. E como eu criei ela de uma outra, tá vendo que o meu score tá menor, né? A predição tá menor do que que eu acabei de criar, tá? Porque de acordo com as informações que eu coloquei, né? Outra coisa legal que a gente tem aqui é o prompt inteligente da ZIA, né? O que é isso? Ele vai nos auxiliar, né? Como a gente tem ali para fazendo algumas perguntas para ele e ele traz ali uma resposta para a gente. Então, olha lá, eu coloquei aqui no meu prompt, eu escrevi assim, ó, redigir um e-mail para follow-up da proposta. E aí ele gerou esse texto aqui para mim, tá? Ele está gerando em inglês, infelizmente, né? Ainda não gera em português, mas já traz ali uma ideia para a gente que a gente pode utilizar, uma ideia para o nosso comercial, né? Como é que ele pode trabalhar e ter esse contato com o nosso cliente, tá? Eu vou colocar aqui de novo só para vocês verem. Peraí. O que eu tinha feito? Ó, redigir e-mail para follow-up da proposta. E aí ele vai trabalhar ali para a gente. Ó, e aí ele traz aqui, tá? E aí eu posso também, né, fazer outras questões aqui para ele, para que ele traga informações para a gente e possa nos auxiliar aqui com as informações também referente, aqui no caso, a gente está no módulo de contato, de negócio. Então, aqui, ó, ele trouxe aqui informações, né? Tá vendo que aqui eu estou em outro estágio, mas tá vendo que ó, o score está menor, né? Ele traz aqui a pontuação, ó. Tá vendo que ele está trazendo essa pontuação porque também o meu montante é bem baixo, né? Então, vamos dizer assim, a minha probabilidade ali, o meu valor não é tão alto para gerar uma inconsistência, tá? Ele trouxe aqui as informações que eu já mostrei. E ele mostra também, pessoal, aqui insights gerados ó, na voz do cliente, né? Então ele mostra que, dá uma olhada, por favor. Nós vamos dar uma olhada aqui, provavelmente não vai ter muita coisa referente a esse cliente, ó. Mas só para vocês sentirem, né, ver aqui a informação que ele pode trazer, ó. O sentimento desse cliente, né? Como é que está ali a parte de sentimento, principalmente quando a gente faz integração e troca de e-mail com o cliente, né? Ele tem a parte de sentimento, a tabela de palavras-chave, se eu fiz ali integração com o Google AdWords, aqui a parte de sentimento. Então, a análise do sentimento, os burburinhos e palavras-chave, para quê? Para a gente analisar o que esse cliente está falando, como é que está ali a minha interação com esse cliente, tá legal? Esse cliente aqui é um cliente teste, né? Tá vendo que a gente não tem muitas informações, mas só para vocês entenderem que tipo de informação que ele traz ali para mim. Quando a gente fala de e-mail, vou até voltar aqui no lead. Deixa eu ver aqui o lead que eu estava mostrando para vocês, ó. Eu tenho aqui uns e-mails, né? Esse lead aqui eu
trabalho ele aqui como teste há algum tempo. Mas tá vendo que ele traz aqui, ó, ele já traz o campo sentimento, emoção e intenção, tá? Então, quando a gente troca e-mails com o cliente, aí ele começa a popular essas informações aqui para mim, tá? Como esse é um e-mail de teste, normalmente a gente só envia, né, coisas aqui para ele, tá? Então, a gente tem ali essas informações, que são informações, como eu disse com vocês, de acordo com o que a gente vai utilizando, de acordo com as informações que a gente vai colocando, ele vai trazer isso de uma forma, né, mais vai começar a popular e vai trazer essas informações para nós, tá legal? Então vamos lá, a gente estava aqui na oportunidade, eu mostrei também a voz do cliente, e aí eu tenho uma parte aqui que eu quero mostrar para vocês também, que é a parte aqui da ZIA mesmo de notificação, tá? Então aqui, ó, tem a parte de notificação. Ah, mas espera aí, Kênia, onde que você está, né? Deixa eu mostrar para vocês onde que eu estou aqui. Quando a gente entra aqui dentro do Zorro, vamos voltar lá. Se eu estiver aqui, ó, na minha página inicial do Zorro, tá? Eu venho aqui em ZIA, ó, e ele traz essas informações para mim, tá? Então ele traz aqui, ó, validação da imagem, tá vendo que a gente fez lá por último, ó, a validação das imagens aqui, ó. Né? A apresentação que a gente pediu para ele fazer, ó, a segunda apresentação aqui. Então, ele vai trazendo ó, semelhança, que é uma regra também que eu tinha colocado lá de semelhança, lembra que ele trouxe um outro semelhante? A pontuação. Então, ele vai trazendo aqui para mim essas informações. E ele vai trazendo também de fluxo de trabalho. Lembra que a gente falou da parte de fluxo de trabalho? Por isso que eu até deixei esse aqui. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é outra regrinha. Esse aqui, ó. Ele falou desse fluxo de trabalho que eu deixei aqui como para mostrar para vocês, um modelo. Que ele está me falando, me sugerindo para criar um fluxo de trabalho. Ó. Que ele está falando que se for Brasil, né, uma ação do registro, o país é Brasil, então vamos fazer uma mensagem ali, uma atualização de campo automático, tá? Então, ele traz algumas sugestões, ele traz análise, ele traz informações, né? Então, com essas sugestões aqui, o administrador do Zorro CRM vai conseguir entender, né, o que pode ser automatizado dentro da ferramenta para que a gente possa ajudar, né, nossa equipe comercial, realmente fazer o sistema trabalhar, né, para a gente e automatizar essas interações, essas atividades repetitivas, para que a gente possa trabalhar melhor dentro da ferramenta, tá? Então, aqui tem as notificações, né? A gente pode marcar aqui todos como lidas. Aqui a gente tem, posso separar, então, por exemplo, eu quero só ver da apresentação. Eu quero ver só da imagem, né? Então, aqui a gente tem as categorias, e aqui eu posso trabalhar, visualizar todas, né? E ainda temos aqui a parte de notificação na área de trabalho, ou não quero só que notifique os que eu não li ainda, né? Então, não quero que notifique todos. E ainda posso colocar uma estrelinha ali, né, para as minhas notificações, ó. Eu posso marcar ela como uma estrelinha, que ela vai ficar ali, né, mais com destaque maior para que a gente possa visualizar. Então, essas aqui são todas as notificações aqui da ZIA, né? Que ela traz aqui para a gente. Como eu disse para vocês, a gente vem por aqui, ó, a parte de ZIA aqui embaixo, aqui dentro da ferramenta, tá? Então, ela traz aqui para nós essas informações. Mais um ponto que eu queria mostrar para vocês, e que tem ZIA também, em outros momentos, vamos dizer assim, que não exatamente lá na configuração. Lembra que eu mostrei para vocês que a gente tem aqui embaixo, ó, tudo ZIA, né? Mas aqui também, ó, nessa configuração de regra de assinatura, a gente também tem a ZIA, né? E aí a gente pode utilizar da inteligência artificial aqui.
E o que é isso aqui? É uma coisa que a gente já até viu ali, que é ele me falar quem que ele acha que tem que ser o proprietário do registro. Lembra que no lead e lá no contato ele colocou para a gente, ó. Por quê? Porque ele tem uma regra aqui, né? E ele está utilizando dessa regra, tá? Então, quando a gente fala regra de assinatura, essa tradução talvez não ficou muito legal, né? Mas é uma regra de atribuição, para ele me falar quem que é o meu, quem que vai ser o proprietário. Eu posso fazer isso de uma forma de acordo com uma regra de negócio, né? Por exemplo, todos os leads de São Paulo vão para o comercial, né? O proprietário vai ser, então, a Quênia, né? Todos os leads de Minas Gerais vai ser o Leandro, né? Então, faço isso de uma forma definida de acordo com a minha regra. Ou utilizo a Zia e aí ela vai nos colocar essas interações e nos colocar quem que ela acha que deve ser, então, o proprietário, como a gente viu ali no módulo de lead e no módulo de negócio. Então, é que ela traz qual que é a regra, né, que ela está utilizando, e a gente pode ir trabalhando essas regras também, tá? Então, ela traz aqui a pontuação, ó. Então, ela traz algumas informações aqui no módulo de lead, né? Aqui está na parte do lead, tá? A configuração, gente, ele vai pegar todos os usuários que estão cadastrados dentro do seu CRM, né? Para que ele possa utilizar ali nas regras, tá legal? Ele pega todos os usuários do CRM que serão, então, atribuídos como proprietários dentro dos registros que a gente definiu aí de acordo com a nossa regra. E aqui que eu volto, então, a mostrar para vocês a parte aqui, né, das configurações da ZIA. Então, a gente vai dar uma passadinha rápida aqui, ó, para vocês entenderem onde que eu posso colocar cada coisa. Então, quando a gente fala de enriquecimento de dados, a gente viu lá no lead, ó, a gente trabalha aqui nessa parte de enriquecimento de dados, né? Então, tem um histórico aqui, tá vendo? Ó? Pesquisado pelo Leandro, mas não foi atualizado. Ó. Então, a gente tem todo um histórico aqui do que está acontecendo, né? Como é que está o uso aqui no dia, no mês, como é que a gente está utilizando isso. Tem a parte de previsão. Então, lá na oportunidade, né, que a gente viu lá, ó, ele vai dar uma previsão lá do estágio e da data de fechamento, igual eu mostrei para vocês. Tem a parte de recomendação. Ó, ele faz uma recomendação aqui, de acordo com a campanha aqui, né, que eu crio. Então, ele vai trazendo essas no módulo oportunidade também. Então, aqui a gente tem todos aqueles itens que eu falei lá para vocês, separadinhos, né? Eles estão aqui para que a gente possa fazer a configuração, né? Tem algumas configurações que ela já vem padrão Zorro, né? Então, a gente só ativa, né? Algumas a gente ativa e a gente pode mudar, e algumas a gente vai configurar de acordo com a nossa necessidade, né? Para a gente trazer ali essas informações, tá? Então, por exemplo, aqui é essa do melhor horário de contato, ó. A chamada, o e-mail, como é que a gente quer que seja a sugestão. Posso configurar até um lembrete aqui. E aí, como eu disse para vocês, o que não está selecionado, né, que não está verdinho, ele está desabilitado, né? Então, a gente pode habilitar ou desabilitar de acordo com a nossa necessidade, tá? Tem a parte de visão aqui, que foi aquela parte da imagem do cachorrinho, né? Então, aqui ele faz... a gente tem a configuração também, eu tenho que subir umas imagens para ele utilizar, né? E ele, às vezes, até, né, ele vai treinar, aqui, vamos dizer, primeiro, né? Com as imagens que eu coloquei. E aí eles até me falando aqui, ó, que uma imagem, você pode aprovar a imagem sugerida ou não, né? Que foi aquele passo que a gente fez lá. Eu subi 5 logos aqui para ele. E aí, só uma dica, tá? Quando eu fui fazer, eu peguei os logos, são imagens, né? PNG, gerei uma pasta, um zip, né? Com esses logos para que a gente possa subir, né? Então, a gente sempre vai subir uma pasta zipada
com os dados que a gente quer ali para que ele utilize, tá? Aí a gente tem a parte de notificação, essas notificações aqui são padrão Zorro, né? E a gente vai habilitar ou não, e a gente pode, sempre que tem o lapisinho, né, aqui dentro do Zorro CRM, é porque a gente pode editar e fazer alguma configuração dentro do que já está previamente configurado, né? Então, a gente pode trabalhar essas informações aqui, tá legal? Aqui, esse é legal aqui do prompt do cliente, ó. Prompt inteligente, aquele que eu pedi para ele gerar um modelo de e-mail ali, né, para a gente enviar. Eu estou utilizando o ZIA, o próprio aqui da Zorro, né? Mas há a opção também, quem quiser, de utilizar o OpenAI aí e fazer essa configuração ali para que utilize outra ferramenta de inteligência aí dentro dessa parte de prompt inteligente, tá? A parte de apresentação, que ele gera lá os resumos, né, os insights, então a gente tem aqui todas essas configurações, como também, né, a gente pode criar alguma coisa personalizada usando o QuickML ali, que aí a gente vai usar o Catalyst da Zorro, né, e trabalhar uma coisa bem personalizada aí, de acordo com o processo de negócio de cada empresa, né, e também a parte de uso de dados aqui, que a gente pode importar os dados, usar a ferramenta da Zorro que chama Data Prep para preparar esses dados, né, para que a gente possa subir e utilizar esses dados dentro das ferramentas, dentro da ferramenta aqui da Zorro, dentro do nosso Zorro CRM. Tá legal, pessoal? Então, foi isso que eu preparei para a gente deu uma olhada aqui em todas, né, a parte de configuração e alguns exemplos aí que eu trouxe para vocês da utilização da ZIA dentro da ferramenta. Recomendo, né, que a gente utilize, é muito legal, e a gente usar a inteligência artificial para nos auxiliar aí com as vendas e essas interações é muito legal, né? Então a gente fica aí à disposição também para auxiliar aí vocês quanto a essas atividades, tá legal? Vou voltar aqui para a nossa apresentação, finalizar aqui, ó. Então, a gente fez aqui a apresentação desses pontos, né? E aí, a parte de perguntas e respostas, se alguém tiver alguma pergunta, pode nos enviar aí através do chat, né? Eu tenho também alguém da minha equipe aí que já está respondendo algumas perguntas, e aí a gente vai responder essas perguntas aí para vocês, né? Se a gente não conseguiu responder até o momento, para que vocês tenham essas informações aí, tá legal? Então, podem enviar aí para a gente as suas questões pelo chat aí do webinar. Para as pessoas que estão aqui no nosso webinar e não têm ainda o acesso ao Zorro CRM, né, podem utilizar esse QR Code para fazer um trial aí da versão, né, do CRM, trial do CRM, e visualizar e testar, né, essas informações, esses pontos que eu passei aí para vocês hoje, tá legal? Então, podem utilizar aí, eu vou deixar um minutinho para quem precisar. Ele vai gerar um trial ali dentro do Zorro CRM. E aí, com isso, pessoal, chegamos ao fim aqui da nossa apresentação. Gostaria de agradecer a vocês aí, né, por participar comigo hoje. Já deixo o convite, né, para participarem dos próximos, né? A gente sempre faz, né? Sempre fizemos e esse ano continuamos fazendo webinars aí para a gente divulgar algumas funcionalidades específicas das ferramentas da Zorro. E aí conto com a participação de vocês também nos próximos, tá legal? Muito obrigada aí pelo tempo de vocês e até a próxima.